Amém. Sem mais demora, gostaria que a igreja se colocasse em pé. Amém. Chamar o diácono Anderson até aqui à frente. Meu amigo de longas datas. Amém. Meu amigo, parceiro, irmão em Cristo Jesus, né? E o Anderson tem parte no meu ministério, igreja. Quando eu era vida louca lá, mais de 20 anos atrás, eu tive o prazer de conhecer o Anderson, né? E ele já estava convertido. E ali ele falava de Deus para mim, né? E eu creio que a semente ela ficou plantada ali. E hoje estamos aqui juntos, né? Falando do amor de Deus. Amém? É uma honra tê-lo conosco, varão. Você e a sua família. Amém? Estenda as suas mãos aqui para frente. Vamos orar pela vida do varão. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus. Te apresento, Senhor, o teu servo, Senhor, o teu filho. Eu creio, Senhor, se tivéssemos o poder de abrir o livro da vida, eu creio, Senhor, que ali está escrito que ele estaria aqui esta noite, trazendo, Senhor, a tua palavra, trazendo, Senhor, a tua mensagem, sendo, Senhor, um canal de bênção sobre as nossas vidas, sendo um instrumento, Senhor, sobre as tuas mãos, ó Pai. Então eu te peço, Senhor, que cada palavra que sair da boca dele, que venha a ser diretamente do teu trono, que venha de agir, Senhor, sobre as nossas necessidades. Abençoe, Senhor, o ministério a qual o Senhor tem colocado e confiado sobre a mão do teu filho. Abençoe, Senhor, a família dele, abençoe, Senhor, o trabalho dele. E eu te peço, Senhor, que aonde ele colocar as mãos, Senhor, e os pés, que venha prosperar, que venha ser abençoado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aplaude o Senhor, igreja. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Podeis assentar. Queria agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na igreja IBN Restauração em Cristo. Agradecer ao pastor Ney pelo convite. Confesso aos irmãos que estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Desde quando nós chegamos aqui, estava olhando o grupo de louvor ensaiando assim. E só no ensaio deles eu já fiquei muito contente de estar aqui. Porque é bom quando a gente tem a oportunidade de frequentar outras igrejas, para a gente conhecer outros louvores, outras pessoas também. A qualidade do louvor, porque a gente vê que os meninos aí são bem esforçados, tocam muito, assim, é muito bom ver o povo de Deus também tem qualidade, não é verdade? Porque a gente vê lá fora as bandas seculares, as pessoas tocam e cantam de forma excelente, mas também no povo de Deus tem pessoal que toca extraordinário mesmo. Então a gente já fica muito feliz e eu gosto muito de música, não sei tocar nada, tá, pessoal? Sou muito fraco, tentei tocar violão, fiquei uns 10 anos para tocar violão, não consegui, porque é difícil. Você vê o pessoal tocando aí, não é fácil não, hein? Principalmente a bateria. A bateria, se ele errar, todo mundo sabe. O violão toca as notas aí que ninguém vê, ninguém ouve, não percebe. A guitarra também, mas o coração da banda, do louvor, é a bateria, eu creio. Tocou errado, a gente percebe. Mas não é fácil estar aqui. E quando no louvor aí, eu estava fechando os olhos e orando a Deus, porque meu filho, eu não tive o privilégio, como meu filho Samuel, não apresentei a minha família aqui, a minha esposa, a Joelma, né? A Sara, a Camille, o meu sobrinho Nicolas e o Samuel. O Samuel tem 12 anos. Como que é o nome do irmão? Edivaldo. Eu quero, quando você estiver grande, você esteja igual a ele, tá, Samuel? Amém? Ele toca agora na igreja, de manhã ele esteve tocando, então ele já começou, já tem uns 2 anos que ele está fazendo aula de bateria. Então, assim, eu já estou imaginando, quando ele já estiver adulto, a gente tocando junto. Eu acho que até lá eu já aprendi a tocar violão. Sei algumas notas, sol é o G, né? Então, um dia eu chego lá, em nome de Jesus. Então, eu gostaria de trazer um recado da nossa igreja. Nós somos da Igreja Batista do Jardim Universitário.
A igreja chama Ibaju, né? Igreja Batista do Jardim Universitário. Nosso pastor é o pastor Mazinho. E o pastor Mazinho nos traz aqui um grande abraço para a amada igreja. No começo, eu falava para o pastor que eu ia pregar na outra igreja, ele ficava meio enciumado, até falei para o pastor Ney, né? Que geralmente vai que conhece uma igreja abençoada igual essa, quer ficar para cá, né? Aí o pastor manda só para orar, não para ficar, para pregar, mas não para ficar. Mas ele já está bem tranquilo e fez ótimas recomendações para a amada igreja. E o interessante também, como o pastor Ney falou, toda vez, acho que é a terceira vez que ele me convida para vir aqui, se não me engane, essa foi a primeira vez que eu observei, eu fiquei pensando lá em casa, sempre a gente conta a mesma história, ele conta a história que nós conhecemos no salão, eu estava fazendo seminário, e nessa época eu aprendi a evangelizar, bem no comecinho mesmo. E uma coisa que eu aprendi é que quando nós estamos pregando a palavra para alguém, quando a pessoa for falar, que a gente ore, para que o Espírito Santo entre na vida daquela pessoa, no coração daquela pessoa, que Deus faça a obra, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. E eu lembro muito bem, quando eu pregava, ele cortava o cabelo, eu parava de falar, ele falava e eu orava. E como que Deus é tão maravilhoso que passado acho que uns 18 anos, eu acho, uns 20 anos atrás, estou aqui ao convite do pastor Ney. Olha só, como é maravilhoso, não é verdade? Quem diria que lá atrás, lá no salão, muitas vezes o Ney, na verdade, ainda não era pastor, estava amanhecido, né, Ney? Muitas vezes amanhecido. Aí, passado todos esses anos, hoje ele me convida para estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, a qual Deus deu o privilégio para ele ser pastor. Porque não é fácil ser pastor, não é verdade, pastor? Não é fácil, irmãos. Então, olha só de onde que Deus tirou ele e colocou. Então, assim, imagina a contemplação minha e dele. Aquela lembrança que ele nos traz de 15, 18, 20 anos atrás. Então, para nós, chegando aqui, ouvindo esse louvor, ouvindo a mensagem, a pregação que eles já fizeram, o louvor, então eu já estaria por satisfeito de estar aqui, rever os irmãos, só bênçãos mesmo que o Senhor nos traz. Eu gostaria de perguntar, sempre quando nós compartilhamos a palavra do Senhor, eu gosto de perguntar para os irmãos, que a gente aprende junto. Eu gostaria de perguntar, quem gosta aqui de ler livros? Tem alguém que gosta de ler livros? Tem alguém? Literatura em geral? Gosta, né? Ler livros. Quem já leu um livro em um ano? Porque a gente não tem muito costume, não tem muita cultura. Quem já leu um livro em um ano? 1, 2, 3, 4. Quem já leu mais de um livro em um ano? Quem já leu? Ó, o pastor está levantando lá, pessoal. O irmãozinho ali, o irmão. 3 ou 4 em um ano. Nós não temos muito costume, mas às vezes a gente lê 1, lê 2, lê 3. Aqui tem um exemplo aqui, um livro secular. Aqui também tem uma revistinha da IBD, dos jovens. Agora só, nós estamos perguntando sobre a leitura secular. E a questão da palavra do Senhor? Como tem sido a nossa leitura da palavra? Porque olha só, é impressionante, porque nós acabamos de falar sobre livros seculares. Agora falar da Bíblia, que é claro que é para isso que nós estamos aqui. Já reparamos que quando nós começamos a ler a Bíblia, dá sono para nós? Não é verdade? Quem começa a ler a Bíblia à noite dá sono? Dá um soninho, dá? Aí a gente lê um capítulo, a gente quer ler 3, às vezes quer 5. Aí começa a ler 3, ler 2, quando conseguimos ler só 1, não é verdade? Dá um sono. Outra coisa também, quando a gente pega na Bíblia para ler, aparece algo para nós fazermos. Surge alguma coisa. Ou até mesmo dá vontade de assistir um filme. Então é uma guerra. É uma guerra lermos a palavra do Senhor, alimentarmos espiritualmente.
Eu gostaria, quem trouxe sua Bíblia aí, sem ser do celular, quem trouxe sua Bíblia, dá uma olhada aí, o irmão de amarelo aí, abre sua Bíblia aí, por favor, vai lá no livro de Apocalipse, por favor, o último livro, no capítulo 22, se não me engano, no versículo 21, por favor. Na última folha, último capítulo da Bíblia, o último livro, chegou, que número que está falando da página aí? Por favor, número da página. Qual número? 1300? Certo, olha só, na minha Bíblia, ela é Bíblia anotada, Bíblia de estudo, o último capítulo de Apocalipse. E o último versículo está página 1550. Depende da Bíblia, depende da versão. Mas vamos colocar 1500, que é a página que a Bíblia tem de página. E nós podemos observar também que em relação aos livros, a Bíblia ela é mais, a folha dela é mais fina, não é verdade? Vocês já observaram, né? Pelo menos, um livro secular, pelo menos a espessura desta folha, ela é pelo menos o dobro. Pelo menos o dobro. Quer dizer o quê? Olha só que interessante. Nós acabamos de perguntar sobre livros seculares, e nós perguntamos agora sobre a Bíblia. Aqueles irmãos que já conseguiram ler a Bíblia em um ano, porque no final da Bíblia ela tem um estudo anual, que são 3 versículos por dia, de segunda a sexta, e 3 capítulos por dia, e no final de semana, de sábado a domingo, 5 capítulos, que dá para ler em um ano. Olha só que legal, se nós lermos a palavra de Deus, que aqui está mais ou menos 1.500 páginas, outra coisa, quem já leu um livro de 1.500 páginas aí? Eu nunca li. O máximo que eu li foi 200 e poucas páginas, no máximo, porque livro muito grosso assim, a gente nem tem muita vontade. Então assim, quem já leu um livro de 1.500 páginas secular, eu nunca li. E a Bíblia, se ela fosse escrita, impressa, numa folha de livro comum, livro secular, ela teria mais ou menos 3.000 páginas, concordamos? Podemos pensar assim? Se fosse mais espessa a folha, sim, pelo menos. Agora, olha só como que a Bíblia é fantástica. Deus, Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Se essa Bíblia fosse impressa em folha, pelo menos folha A4, ou folha desse livro que eu acabei de mostrar para vocês, ela teria pelo menos 3.000 páginas. Se ela tivesse 3.000 páginas, olha só como que é fantástico isso. Quando a gente tem o privilégio de ler a Bíblia em um ano, nós teríamos pelo menos 30 livros desses aqui. Isso aqui, sabe quantas páginas tem aqui? 100 páginas. Se ela fosse impressa numa folha de Bíblia, teria pelo menos 50 páginas. Então, quer dizer, olha só como que Deus é tremendo. Uma Bíblia com 1.500 páginas, dobrando as páginas como fosse de uma literatura comum, num livro de 100 páginas, nós teríamos lido pelo menos 30 livros em um ano. Olha só como que Deus ele é didático. Olha só como que é maravilhoso. Se talvez eu não tenho vontade ou entusiasmo para ler 3, 4, 5 livros assim, ou 10 por ano, colocar um por mês, 12 por ano. Quando nós buscamos o Senhor de ler a Tua Palavra, de alimentarmos espiritualmente, quando nós conseguimos ler a Bíblia em um ano, que é um projeto que não é tão difícil, a gente lê pelo menos como fosse 30 livros seculares. Olha só como que é legal. É muito bom nós termos esse privilégio de estudar a Palavra do Senhor. Então, como nós estamos falando ainda no mês de março, no começo de 2024, nós estamos apenas 70 dias praticamente, né, de 2024, nós temos quase 300 dias ainda, 290 e poucos dias para terminar o ano. Nós podemos começar ainda esse projeto. Podemos ou não, pastor? Ainda está em tempo, né? Começo do ano.
Nós podemos, primeiro objetivo, ler a palavra do Senhor, pelo menos 1, 2, 3 capítulos ao dia, porque nós temos essa dificuldade, porque é espiritual, é uma luta espiritual. E também colocarmos o nosso projeto para 1 ano. Vamos tentar ler a nossa Bíblia em 1 ano. Olha só, tentando ler pelo menos 30 livros, como se fossem livros de 100 páginas. Agora vamos falar sobre alimento. Quem gosta de banquetes? Quem gosta de banquetes? Banquetes comum, aqueles buffets assim. Claro que é uma pergunta retórica, todos nós gostamos. Nós gostamos de uma boa refeição. Nós falamos aqui sobre um bom louvor, um louvor com excelência, mas também nós falamos agora de leitura, agora nós estamos falando de alimento. Nós gostamos de uma boa refeição. O que nós podemos citar aqui? Rodízio de pizza. Eu não sei aqui em Várzea Grande onde que é o melhor lugar para comer pizza, mas vocês sabem, lá em Cuiabá, nós temos a nossa pizzaria favorita. Nós gostamos também de churrasco, rodízio, né? Aqui tem umas churrascarias boas aqui, perto do aeroporto. Nós gostamos também de peixe frito, nós temos aqui Bom Sucesso, né? Bom Sucesso, tem a Rota do Peixe que fala, né? Maravilha. Nós também, tem gente que gosta de escaldado, de sopa, pastel frito. Lá em Jangada diz que é a capital do pastel. Quem estiver passando por lá, é a parada obrigatória. Pão italiano, entre outros alimentos. Aí uma pergunta. Hoje, pergunta retórica. Você já se alimentou hoje? Pela manhã? Tomou café? Quem tomou café da manhã aqui? Reforçado? Amém. Quem almoçou? Foi lá na confraternização? Foi churrasco? Amém, hein? Olha o gurizinho aqui, foi top, né? Perfeito. E vocês fizeram o lanche da tarde? Comeu muito churrasco, né? Não precisou lanchar. E quem já jantou, não precisou jantar também, né? Perfeito. Então nós falamos sobre leitura, agora nós estamos falando sobre alimento, que nós nos alimentamos de manhã, na hora do almoço, lanche e janta. Às vezes esse horário, às 19 horas, nós ainda não jantamos. Muitas vezes o povo de Deus, os crentes, né, os cristãos, saem daqui do culto para jantar, né? Para os restaurantes, para as pizzarias. Mas olha só, nós fazemos as nossas refeições diariamente para manter nossa saúde física, para manter nosso corpo saudável, ou era para ser, né? Tudo que a gente come, muitas vezes é para fazer bem, mas tem muitas coisas que fazem mal, mas é para alimentarmos, para termos forças para as nossas atividades em geral. E com o alimento espiritual, nós temos feito a mesma coisa? Se nós não alimentarmos espiritualmente, seremos fracos e sem forças para os nossos desafios. Então, olha só, se nós comemos, nós fazemos pelo menos 4 refeições ao dia. Café da manhã, almoço, lanche e janta. Aí nós vamos transferir para esse alimento espiritual. Nós temos feito a mesma coisa com a palavra do Senhor? Olha só. Uma coisa bem simples. Às vezes, se nós não tomarmos café de manhã, quando chega na hora do almoço, está com o estômago ardendo de fome, tomar água faz até mal. Se a gente faltar o alimento, faz mal. Se nós não almoçarmos, se nós fizermos jejum até umas 16, 18 horas, vai passar mal. Então, nós temos que alimentar o nosso corpo físico. Da mesma forma o nosso corpo, o nosso espírito. Da mesma forma, quando nós levantamos, temos que pegar a palavra do Senhor. Olha só. E o nosso alimento espiritual? Alimentamos todos os dias da mesma forma? Temos alimentado da palavra? Nós, como igreja de Cristo, eu acabei de falar, já lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Já lemos a Bíblia toda? Já lemos a Bíblia em 1 ano? Já aconteceu isso de nós começarmos a ler e parar? O projeto, todo ano tem um projeto, né? Esse ano eu vou começar a ler a Bíblia. Quando é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, aí já começa. Não consegui finalizar em 1 ano, até o final do ano. E qual é o nosso projeto para esse ano
de 2024. Quando eu me converti, quando eu fiz teologia, eu peguei esse costume de ler a Bíblia diariamente. Até porque do seminário você tem que estudar as disciplinas, tem que fazer as provas. E antes da pandemia, eu inventei de parar de ler a Bíblia. Eu falei, agora eu vou... Me deu uma loucura na cabeça de que agora eu vou mais praticar a palavra. E porque a gente lê, e muitas vezes a gente tem a dificuldade de praticar. E daí eu comecei a ler menos, comecei a pular dias sem ler, confesso para os irmãos que eu passei 1 ano sem ler a Bíblia. Já pensou? Para uma pessoa que lia todo dia, você ficar mais de 1 ano sem ler a palavra? Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque eu senti a diferença, irmãos. Vou falar para todos aqui essa noite. Eu sentia a diferença, eu senti o fracasso. Assim, cada um nós temos o livre-arbítrio, né? Eu não sou de ouvir músicas seculares. Até a minha esposa nem sabe, nem meus filhos. Até música secular eu comecei a escutar, você acredita? Por eu não ler a palavra. Não estou condenando, estou só dando o meu testemunho. Porque geralmente a gente ouve mais louvores, igual nós estávamos aqui cultuando o Senhor. Se a gente puder ouvir no nosso carro, se a gente puder ouvir na nossa casa o louvor, eu creio que é bênção, mais do que músicas seculares. Músicas seculares tem algumas músicas legais, mas assim, a gente procura sempre louvores, porque louvores vão edificar a nossa vida. Até eu comecei a ouvir no carro músicas seculares, e música, mais uma vez, eles nem sabem, música sertaneja, já pensou? Você vê como que a cabeça da gente muda, até a gente não alimentarmos espiritualmente. Mas para a glória de Deus, eu voltei a ler, pastor Ney, e o irmão Davi também presente. Eu voltei a ler a palavra do Senhor todos os dias, voltei, porque eu vi que não compensava, não é o caminho correto. E daí esse ano de 2024, comecei com o propósito de eu ler a Bíblia em 1 ano novamente. Esse objetivo, esse projeto que eu gostaria de compartilhar com a amada igreja. Vamos fazer isso junto, né, pastor? Não é verdade? Vamos pegar pelo menos... É difícil, eu sei, irmãos, eu falo porque eu fiquei mais de 1 ano sem ler. A preguiça, outras coisas que quero assistir Netflix, Prime ou qualquer outra coisa. Mas a palavra do Senhor, não tem como, irmãos, nós crescermos se nós não lermos a palavra do Senhor. Não existe, pode ter oração, pode ter louvor, pode ter jejum, pode ter conferência, pode ter evento na igreja, mas não tem outra maneira de nós crescermos espiritualmente a não ser lendo a palavra do Senhor. E para os irmãos, só para eu poder compartilhar com os irmãos a bênção que Deus me deu, eu já estou no livro de 1 Reis, capítulo 16. De 1º de janeiro até o dia de hoje, eu já estou em 1 Reis. Então, em nome de Jesus, eu quero terminar essa Bíblia, ler até dezembro, dia 31 de dezembro agora, de 2024. Precisamos entender que para crescermos, nós precisamos do alimento espiritual, que é a palavra. Vamos abrir nossas Bíblias, que ainda nós temos um tempinho. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 4, que é para isso que estamos aqui. Livro de Mateus, capítulo 4. No verso 4 em diante. Mateus 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a tentação de Jesus. Na verdade, é todo o texto, né, do 1 até o 17, mas nós vamos ler o 4. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então nós falamos aqui, olha só como que nós somos. Nós acordamos, voltando um pouquinho que nós acabamos de falar, nós tomamos nosso café da manhã, nós almoçamos, nós lanchamos, nós jantamos e muitas vezes nós lanchamos antes de dormir ainda. Fazemos 4 a 5 refeições diariamente para alimentar o nosso corpo físico. E muitas vezes nós não fazemos a mesma coisa com a palavra do Senhor. Muitas vezes nós não alimentamos nenhuma vez da palavra do Senhor. Muitas vezes nós não pegamos esse livro aqui. Esse livro é poderoso. Muitas vezes nós não alimentamos. E o Jesus estava falando aqui, quando ele foi tentado, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de café da manhã, nem só de almoço, nem só de feijoada, nem só de churrasco nós vamos viver, mas também da palavra de Deus que sai da boca de Deus. Essa palavra, nós temos necessidade de ler a palavra. Senão nós não vamos crescer espiritualmente, senão nós vamos ficar 10, 15, 20 anos dentro da igreja sem crescimento. Assim como nós precisamos estudar na vida secular para ter cursos, ter profissões, assim como uma criança que ela se alimenta quando criança, bebezinha, toma leite, depois o alimento mais sólido, ela precisa do alimento para crescer, assim nós somos também cristãos que nós precisamos alimentar da palavra. Muitas vezes nós não temos ideia quão esse aqui é maravilhoso em nossas vidas. Nós estamos estudando lá na EBD, lá na nossa igreja. Deus me deu o privilégio de dar aula para os jovens. Era um ministério que eu sempre quis participar. Eu tinha esse anseio, essa vontade. E a revista que nós estamos estudando chama essa aqui, ó. Examinai, não sei se vocês conseguem ver, Examinai as Escrituras. Tem a Bíblia e tem uma lupinha aqui. Isso aqui é doutrina para adultos. Nós estamos estudando, os jovens estão estudando livro para adultos. E o interessante, examinai as Escrituras. Sempre nós estamos falando para os jovens, a importância de nós lermos, a importância de nós estudarmos, a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Até porque esse aqui é o terceiro livro que nós estamos estudando com os jovens. E na verdade esse aqui era para ser o primeiro, porque como que nós vamos ensinar outras coisas se nós não examinamos as Escrituras? Para ver se de fato é assim. Isso aqui é o princípio. É o princípio de tudo. Nós temos que examinar a Escritura, nós temos que ler, até porque para ver se os pastores não estão pregando algo que não é da palavra. Temos que estudar. No livro de Atos, no capítulo 11, versículo 17, fala assim: ora, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalonicenses, que eles analisavam as Escrituras todos os dias para ver se de fato era assim. Analisar aqui falando, examinar. A Bíblia também fala que, Salmos 1, né? Não podemos deixar de citar. Medita na palavra de dia e de noite. Nós precisamos examinar, nós precisamos meditar, nós precisamos ler. Alimentarmos espiritualmente. Nesse texto de Mateus, que é um texto clássico, todos nós conhecemos a tentação de Jesus. Jesus, ele combateu Satanás com a palavra. Falava assim, versículo 1: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Esses dias eu estava analisando, a gente fala desse texto, mas muitas vezes a gente nem imagina como que Jesus estava, 40 dias sem alimentar. Já pensou? Acabamos de falar sobre o alimento diário. Imagina nós ficarmos 40 dias jejuando, caminhando no deserto e ser tentado. Imagina só. Continuando, então o tentador, versículo 3, aproximando-lhe lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo, versículo 5,
o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: a seus anjos ordenará e a teus repeitos te guarde, e esses susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 7. Então, duas investidas do inimigo, Jesus respondeu com a palavra. Porque Ele é a palavra. Ele que, o Espírito Santo inspirou os homens para escrever a palavra. Até nós estávamos estudando hoje na EBD, sobre a inspiração da Bíblia. Porque tem muita gente que tem dificuldade de ler a Bíblia, porque não acredita nela 100%. Mas ela é toda, segundo Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus para o ensino, para a correção e para a repreensão na justiça. Não tenha dúvida, irmãos, não tenha dúvidas, leiam a Bíblia, meditem na palavra sem dúvida, sem duvidar. Tem muita história aqui que é mirabolante, mas é verdade. Toda a palavra é inspirada por Deus. Continuando aqui no versículo 7, Jesus respondeu: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8, a última investida. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito onde? Na palavra, lá no Velho Testamento e no Novo também. Tudo isto te darei, né, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele, só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, eis que vieram os anjos e o serviram. Como que Jesus se defendeu? Com a palavra. Assim, todas as vezes que o inimigo tentar nos desanimar, nos destruir, nos derrubar, nós vamos combatê-lo com a palavra. A palavra é nosso escudo, é a nossa espada, as nossas sandálias, o nosso capacete, para defender do inimigo. Mas como que nós vamos usar a nossa arma, a nossa espada, se nós não temos a habilidade de manuseio dessa palavra? Porque o inimigo, irmãos, ele quer nos derrubar, ele quer nos tirar da casa do Senhor. E ele vai tentar, de todas as formas, jogar uma seta, colocar empecilhos, colocar dificuldades. Como o pastor falou hoje, teve a confraternização, os irmãos estão cansados. Já participei lá, eu não vou. Então é assim, são as setas. E nós temos que estar atentos. Olha só como que é interessante. Quem tem Bíblia no celular aqui? A maioria, né? Quando a gente abre o celular para ler a palavra, às vezes a gente acaba escorregando e dá uma olhadinha no WhatsApp. Ou às vezes até no Instagram também, ou outro aplicativo. Por isso que muitas vezes, eu sou já tenho mais de 40 anos, pastor Ney. Eu prefiro a Bíblia. Eu tenho a Bíblia aqui no celular, eu prefiro a Bíblia física. Porque aí não tem, você deixa o celular no bolso, e aí você não mexe, porque senão você já vai distrair, já vai perder o foco na hora que o pastor falou aquela mensagem, aquele trechinho que eu não poderia perder. Então, para distrair, essa é a cilada dele. Não estou dizendo que não é para ter, claro que é para ter. Coloca no bolso, uma hora você encontra o irmão, que você precisa trocar uma palavra com o irmão, abençoar o irmão com uma mensagem, abre rapidinho o celular, fala um versículo, fala um texto, procura no Google. Às vezes a gente está com dificuldade de procurar o texto, hoje tem a facilidade do Google, acha o texto, lê para o irmão. Mas muitas vezes, dentro da igreja mesmo, a gente é distraído com esse aparelho. Outro texto também que nós podemos verificar, irmãos, 1 Pedro, no capítulo 2, sobre o alimento espiritual. 2 Pedro,
1 Pedro, perdão, capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Esse texto do livro de Pedro está falando que nós possamos desejar o alimento espiritual, como recém-nascido anseia por o leite materno, que é o leite materno que vai dar vida para aquela criança, que vai dar crescimento. Da mesma forma que nós possamos buscar essa palavra como aquele alimento que nós temos necessidade para nós crescermos. E se assim não for, irmãos, não tem, falando mais uma vez, reforçando, não tem crescimento espiritual sem alimento da palavra. Não tem. Somente através da leitura da palavra do Senhor. Hebreus, vamos abrir em Hebreus, vamos voltar um pouquinho também. Livro de Hebreus, no capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, versículo 11 em diante. Diz assim, olha só o título desse texto. Os cristãos hebreus não tinham progredido. Capítulo 5 de Hebreus, no versículo 11 em diante. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Versículo 12. Pois com efeito, quando desvieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os principais elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Mas a Bíblia confunde, não. No primeiro texto nós falamos que nós precisamos ser como aquelas crianças que anseiam por aquele leite materno. Mas no segundo texto, passado já de algum tempo, já não mais como novos convertidos, mas depois de muitos anos na prática da coisa do Senhor, da vida cristã, aí nós temos que trocar já o alimento. Nós precisamos alimentar dos alimentos sólidos. Não só deixar o leite de lado, deixa para as crianças. Agora nós já somos adultos na fé, já somos 15, 20 anos, 30 anos na vida cristã. Nós precisamos desse alimento. Comemos pão, comemos um churrasco de forma figurada, espiritualmente falando. É isso que Deus quer, é isso que é a proposta de Deus para todos nós. Que as nossas refeições espirituais, que a palavra do Senhor, possa ser os alimentos mais sólidos, que demoram mais para digerir, para que nós precisamos ficar meditando o dia todo. Eu comi um alimento sólido de manhã, da palavra do Senhor, eu vou meditando o dia todo. Quando for à noite, eu já consegui entender o que o Senhor quer para a minha vida e para toda a igreja. É isso que nós queríamos trazer para os irmãos, que nós possamos buscar cada vez mais o Senhor, alimentarmos espiritualmente, porque não é fácil, irmãos. Nós sabemos que toda vez que a gente levanta para pegar a palavra do Senhor, para estudar, vem alguma coisa para tentar nos atrapalhar. Que nós possamos ser firmes e fortes no Senhor nesse ano de 2024, para que no final do ano, em dezembro, a gente possa colher bons frutos da nossa leitura da palavra do Senhor. Pastor Ney, por favor. Agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de compartilhar com os irmãos. Gratidão ao Senhor.
Amém? Amém? Quer orar? Ora pelo pessoal. Aproveitar o convite do pastor Ney para a gente orar. Vamos ficar em pé, irmãos, para a gente finalizar em oração. E logo em seguida chamam mais uma vez o pastor Ney. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor por mais um domingo, ó Pai, que o Senhor nos trouxe aqui na Tua casa, meu Pai. Depois de um dia abençoado, um dia maravilhoso, um dia que nós tivemos comunhão com os irmãos, com a igreja local, os irmãos tiveram também com a confraternização, meu Pai, todos esses dias que antecederam, meu Pai. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado, ó Pai, por esse louvor que foi para a honra e glória do Teu nome, papai. Abençoe sempre, Senhor, esse grupo de louvor, esse ministério, papai, que eles possam, Deus, cada vez mais buscar a Ti, agradar a Ti, Senhor, que nunca, papai, suba no coração deles e na mente um coração de soberba, mas sim sempre de humildade, Deus, que eles sempre façam o melhor para Ti, meu Pai. Abençoe cada irmão aqui nessa igreja, cada irmão, cada família representada, meu Pai, principalmente a família do pastor Ney, Senhor, sua esposa, seu filho, meu Pai, o nosso outro pastor irmão aqui também, papai, que estão conduzindo essa igreja, meu Deus. Nós sabemos, Pai, de toda a dificuldade, Senhor, que nós temos para manter a porta da Tua casa aberta, papai, mas o Senhor, é o Senhor que está no controle de tudo. O Senhor não vai deixar o inimigo prevalecer, Senhor. Essas portas serão sempre abertas, ó Pai, cada vez mais crescendo. Que o Senhor, ó Deus, abençoe essa igreja, Pai, com estrutura física, Senhor. Ó Pai, como o pastor Ney falou, Senhor, que em breve o Senhor conceda aos irmãos mais conforto, Senhor, na Tua casa, papai, em relação ao ar, em relação ao que a casa do Senhor precisa, Senhor. Toque no coração dos irmãos, cada irmão possa sentir a vontade de ofertar cada vez mais, sabendo, Senhor, que é para a manutenção da Tua casa, meu Pai. Muito obrigado também que o Senhor nos trouxe aqui a minha família, minha esposa, meus filhos, o meu sobrinho. Obrigado pela nossa igreja lá em Ibaju também, que estão congregando nesse momento lá também, Senhor. Muito obrigado pelo pastor liberar de estar aqui também, de poder estar aqui com os irmãos, papai. É gratidão ao Senhor, todos esses anos, ó Pai, que eu conheço o pastor Ney, a transformação que o Senhor fez na vida dele e na toda a sua família, papai, assim como o Senhor fez na minha vida. Obrigado pelo nosso irmão Davi também, que está conosco aqui presente essa noite. É somente agradecer ao Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Então coloque-se em pé em nome de Jesus. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor, Deus de benignidade, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pelo dia que tivemos diante de Ti, confraternização diante da igreja, dos irmãos, Pai. Abençoe a vida de cada um, Deus, que está aqui nessa noite, os que não puderam vir também. Dai-nos, Senhor, em nome de Jesus, uma semana abençoada em nosso trabalho, Senhor, nos compromissos que temos, Pai, em nome de Jesus. Nos dá força, saúde, Senhor, sabedoria. Venha diante de nós, Senhor, entregando as Tuas maravilhas e bênçãos sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado por cada alma, cada vida, Senhor. E fortaleça, Pai, a Tua liderança, a Tua casa, a Tua igreja, em nome de Jesus. Também clamo, também peço, Senhor, por cada pedido de oração que está dentro desta caixinha, Senhor. Venha, Senhor, em nome de Jesus, realizando os sonhos, Senhor, e prosperando a cada um, Pai. Eu não sei o que tem dentro aqui, mas Tu conheces, Tu esquadrinhas, Senhor, cada coração. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, e prospere. Abençoe também, Pai, em nome de Jesus, os alvos da sua igreja, Senhor, para este ano de 2024. Que possamos ter uma igreja melhor, uma igreja mais amorosa, Pai, em nome de Jesus, e que tenha coragem, Senhor, de sair lá fora para pregar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por todas as coisas, Senhor, pelas perseguições, porque assim sabemos, ó Pai, que estamos crescendo neste lugar. Coloque assim a sua mão sobre a sua cabeça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, e a consolação do doce e amado Espírito Santo esteja sobre a sua vida,
sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre os seus bens. Assim nós proclamamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Está encerrado o culto dessa noite. Não saia sem dar uns 10 abraços dizendo: a tua vitória é minha vitória. Amém? Amém.